Vamos lá, bem-vindos de volta, né? Vamos dar continuidade. Então, gente, nós vamos continuar mais assistência a pacientes graves. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa atribuição da equipe da enfermagem, tá? Então, pode ter algumas coisas repetidas nesse aqui, porém, tudo é de suma importância para o aprendizado de vocês, tá bom? Então, vamos lá, né? Assistência a pacientes graves. Então, aqui tá a imagem, ficou um pouquinho, tá meio desconfigurada, né? Não tá muito boa não, mas tá aqui o respirador, a cama de UTI, tá? Então, contexto da hospitalização na unidade de terapia intensiva. Como que é o contexto? Como acontece lá dentro essa internação, essa hospitalização? As áreas de tratamento intensivo foram criadas a partir dos anos 1960, tá? Então não tem muito tempo, né, gente? Com a finalidade de reunir em um só local clientes que necessitam de maior atenção à vigilância. O que quer dizer isso aí, gente? Atenção imediata, vigilante, é o que acontece. Que a gente tem que estar o tempo todo observando esse paciente. A gente tem que ser vigilante a ele. Nós temos que vigiar, né? Ele o tempo todo, porque são pacientes graves, são pacientes críticos, tá? Devido à característica de sua clientela específica, a UTI exige da equipe capacidade de tomada de decisões. Então a equipe tem que ser preparada, sincronizada, tá? Precisou de uma drenagem torácica de emergência, tem que estar lá todos os equipamentos, o tempo e a hora, e por isso que é tudo lá dentro, tá? É tudo montado, carrinho de emergência, os equipamentos, tudo já é assim, à vista, tá? Geralmente tem umas prateleiras abaixo do balcão da turma do postinho da enfermagem. Aí nessas prateleiras está todo o material aberto, assim, à vista, né? Não quer dizer aberto, à vista, que são as prateleiras abertas e a maioria do material à vista. Por quê? É atendimento de urgência, né? Atendimento de alta complexidade dentro da UTI. Ações rápidas e precisas e o máximo de sua eficiência. Então o profissional tem que ser eficiente, preparado, conhecer cientificamente, né, as doenças, as intercorrências e ser ágil e preparado. Tem que ser preparado para trabalhar na UTI. Eu, por exemplo, eu tenho a pós-graduação, a especialização em unidade de terapia intensiva, mas precisa de mais treinamento, precisa de mais tempo para aprender mais para trabalhar na UTI, porque a UTI é o último, né, gente, da nossa profissão, né? Porque, por exemplo, vai para o centro cirúrgico de altas cirurgias, né, cirurgias de transplante, né? Mas o paciente depois dessa cirurgia vai para onde? UTI, tá? Faz um procedimento de alta complexidade, uma cirurgia grande, mas terminou esta cirurgia, o paciente é encaminhado à UTI. Então lá é o que trata as intercorrências mais graves mesmo, tá? Segundo a resolução do COFEM, de 25/3/96, uma unidade de assistência intensiva é aquela que recebe clientes graves e recuperáveis, né? Porque a gente espera sempre, nós lutamos sempre pela vida do paciente, pela cura do paciente. Então são graves, porém recuperáveis, porque nós temos um atendimento intensivo, né? Nós somos intensivistas, os profissionais que trabalham dentro da UTI. Com risco iminente de vida. A maioria deles, tem muitos que já tem até morte, né? Em algumas partes, às vezes conseguem recuperar e às vezes não. Sujeito à instabilidade de funções vitais, tá? Os parâmetros vitais, pressão arterial, saturação, tudo descontrolado, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada. Então, este profissional que trabalha na unidade de terapia intensiva não pode ser qualquer técnico de enfermagem que saia, que não faça uma especialização. Ele tem que realizar uma especialização, tá? A não ser que tenha um enfermeiro que já treina, mas mesmo assim precisa. O COFEM, né, exige que tenha a pós-graduação para trabalhar, ou a especialização para trabalhar dentro da unidade de terapia intensiva. E precisa ter, gente, porque tem que ter um conhecimento a mais, porque são muitos equipamentos, são muita intercorrência lá dentro. Então você tem que estar pronto para atender o que for necessário no nosso cliente, tá? Não adianta só ter o trabalho, nós precisamos de ter o conhecimento para atender e fazer a diferença nos atendimentos. A diferença que eu digo é sim,
contribuir para o tratamento, a terapêutica do nosso paciente, tá? Isso que é fazer a diferença, é tratar o nosso cliente, tá bom? Uma unidade de tratamento intensiva, a sigla UTI, tá? Que vocês vão ver sempre essa sigla, ou unidade de cuidados intensivos, a sigla UCI, caracteriza-se como unidade complexa, dotada de sistema de monitorização, tá? Que tudo lá é monitorado, contínua, que admite paciente. O que admite paciente? Interna paciente, hospitaliza, interna, admite, tá? Então, na hora dos seus relatórios lá, vocês vão colocar admite, paciente admitido, paciente hospitalizado, tá? Também é certo, tá? Potencialmente grave ou com descompensação de um ou mais sistema orgânico e com ou suporte e tratamento intensivo tem a possibilidade de se recuperar. Então, a gente está sempre esperando, né? Por que a gente luta sempre, a gente trabalha, né, na enfermagem, lutando para a vida, né? Tentando que esse paciente recupere. E ele recuperando, né, a gente vai ter sempre um sucesso, uma história para contar, né, com um paciente que foi para a unidade de terapia intensiva, foi cuidado pela equipe tal, né, às vezes fica na memória daquele paciente, né, igual eu falei para vocês, geralmente tem um psicólogo lá dentro para acompanhar. Por exemplo, eu falei o caso de vocês, que nós tivemos uma funcionária que foi para a UTI, fez gravações lá, né, mandou, tá, então assim, tem várias articulações hoje de terapia, de atendimento, né, dentro da unidade de terapia intensiva para a cura desse paciente, porque não é só os procedimentos também de intervenções, de assistência, né, como se diz, assistencial, tem os atendimentos psicológicos, né, é uma equipe multidisciplinar que cuida dessa demanda, desses pacientes na unidade de terapia intensiva. E tem que ter, gente, porque o ambiente é para isso, né? O paciente que vai para a unidade, geralmente ele é encaminhado, né? Ele não chega lá de imediato. Esse paciente ou veio de um hospital, ou veio já de um centro cirúrgico, igual eu falei para vocês, que a entrada lá geralmente é assim, é um encaminhamento, ou ele chega grave lá e já é admitido. Mas geralmente realiza cirurgia, alguns procedimentos cirúrgicos menores são feitos lá dentro da UTI, gente. Igual eu falei para vocês, drenagem torácica, né? Alguns outros procedimentos mais simples dá para fazer dentro da unidade de terapia intensiva mesmo, tá? Nem precisa levar para o centro cirúrgico. Tipos, né? Tipos de UTI. Eu achei importante trazer para vocês também, para vocês conhecerem os tipos. UTI neonatal, até 28 dias. Então, gente, a gente precisa muito da UTI neonatal, tá? Por quê, gente? Nasce muito paciente, muito RN prematuro, nasce de 34 semanas, de 33 semanas, 35 semanas, entendeu? E se não tiver uma UTI neonatal, esse RN não vai sobreviver. Inclusive aqui, quando nós temos pacientes, né, gestante de 34 semanas, de imediato ela é encaminhada. Justamente por isso, porque se não encaminhar, nós não temos suporte da UTI neonatal, nós não temos esse suporte. E é uma gracinha, tá, gente, a UTI neonatal, onde mexe com os RN, tá bom? UTI pediátrica, 28 dias até 18 anos completos, tá? Então, aqui é a idade, tá, do paciente da UTI neonatal, é até 28 dias, que é os pacientes recém-nascido, tá? Então, um recém-nascido é considerado até 28 dias, tá, gente? Menos de 30 dias, menos de um mês. Até essa idade, ele vai ficar na UTI neonatal. Pediátrica, de 28 dias até 18 anos incompleto, tá? Então, de 16 anos ainda é na UTI pediátrica. Entenderam, gente? UTI adulta acima de 14 anos incompletos, tá? Esse aí já é o adulto, tá? Por exemplo, esse que já está lá, continua lá, tá? Clientes na faixa etária entre 14 e 18 anos incompletos podem ser atendidos em UTI pediátrica, tá? Então, pode ser aqui na pediátrica, e o de adulto só pode admitir de 14 anos acima, tá bom? Ou adulta, de acordo com o manual de rotina de serviço. Então, pode usar os dois protocolos aqui, ó. Pediatra, 28 a 18 anos, adulta acima de 14 anos incompletos. Porém, esse de 14 a 16 anos pode ser atendido também na pediatra. Você deu para entender aí, gente? Então é importante vocês saberem esses fundamentos. Mas esse material já foi para vocês, tá?
foi o primeiro que eu mandei para vocês. Vocês podem seguir as atividades que eu vou enviar. Tudo vai precisar desses materiais para vocês pesquisarem para responder. E eu prefiro que pesquise no material para vocês estudarem, tá bom? O estudo, gente, é para fazer a prova? É também. Mas o mais importante é o aprendizado de vocês. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Porque o técnico de enfermagem que não aprende direito, ele não vai ser um bom profissional. Porque são coisas que nós da saúde gostamos de realizar, né? Temos o prazer de fazer, porque somos, né? Temos já o espírito de cuidar, né? De cuidar, de prestar assistência. Mas se não aprende direito, vai ter dificuldade, né? Aí tem dificuldade lá na hora do atendimento. Fica meio difícil, né? Fica difícil para o paciente, fica difícil para vocês também, que são profissionais, tá bom? A estrutura física e os equipamentos da unidade de terapia intensiva, tá? Isso aí é importante vocês aprenderem também. Devem proporcionar observação individual e de conjunto dos pacientes, tá? Espaço suficiente para mobilização do paciente e locomoção do pessoal. Então, gente, é igual eu falei para vocês, o modelo da UTI geralmente tem o balcão redondo, que é o posto, e daquele posto a gente vai estar vendo todos os leitos, todos. E os leitos são em fileiras, né? Ou circular, né? Ou quadrado, mas que desde que os profissionais que estão no posto de enfermagem vai estar observando todos os pacientes internados, todos. É dividido? É, porque a enfermagem tem que dividir os trabalhos, tem que montar as equipes e delimitar, né? Porque não vai conseguir, um técnico não vai conseguir assistir todo aquele paciente, então tem que ser dividido, geralmente 3, né? Para cada, né? Junta 3 pacientes para cada técnica e assim por diante, essa divisão, tá? Tranquilidade e ambiente saudável, né? Espaço suficiente para mobilização, eu já falei. Atendimento a pacientes de ambos os sexos, sem discriminação de grupos etários. Então, tem isso também, tá, gente? Na UTI, às vezes a gente separa, né? O feminino para um lado, o masculino para o outro lado. Mas lá tem todos, tá? A gente não fica, por exemplo, tem UTI masculino ou UTI feminina, não, tá? É igual, até porque que o paciente vai para lá, todos são críticos, né? Então, não tem muita essa distinção de sexo, tá? A gente só separa-se mais. Esse lado mais os masculinos, esse outro lado o feminino. Meios para intercomunicação, né? Igual eu falei, tem que comunicar. Toda a equipe tem que ser comunicada lá dentro junto. A comunicação tem que conseguir. Por exemplo, se o enfermeiro precisar de uma técnica, se está lá no box 1 com o paciente, ela só vai acenar para ela ou vai falar alguma coisa, ela vai entender. Fácil acesso, boa iluminação e boa aeração, né? Que é o ar. Rápido atendimento, facilitando os cuidados de enfermagem. Então, assim, por isso que eu falei para vocês, quem tá lá, de repente você tá realizando um relatório, mas você tá observando que o seu João deu uma mexida que pode estar tirando aquela bomba, né, aquele dispositivo, ou mexer na sonda, alguma coisa. Então, você vai estar observando, porque é muito dispositivo instalado no paciente, né, são muitos dispositivos. Todos que vão para o UTI já é o protocolo. Tem que ser sondado, né, tem que ser na bomba de infusão, a medicação. Então, é tudo dosado corretamente, tá bom? Os elementos da unidade são compostos por área para estocagem de material e equipamentos, sala de utilidades, posto de enfermagem, área de preparo de medicação, que são os postinhos, sanitários para o paciente, vestiários, secretaria, quarto para plantonista, né, que tem os quartos também de repouso, porque ninguém consegue ficar o tempo todo em pé, né, porque geralmente a equipe da enfermagem fica mais em pé, tá, gente? Copa, né, porque ele precisa também de se alimentar lá dentro, tanto os pacientes quanto os funcionários, né? A área de cada leito, né, que é uma área de cada leito que é dividido por box, tá? Às vezes cortina impermeável, ou então até divisória mesmo de plástico, algum material que não seja contaminado, porque madeira não pode, vocês sabem disso, né, gente? Área, sala de reuniões e sala para visitas, né, que os visitantes chegam, o enfermeiro e o psicólogo vão receber, naquele recebimento deles, tem que ter essa sala, tá? Inclusive, até na hora de dar as más notícias também é nessa sala. É muito difícil, mas acontece, não tem como, tá, gente?
Equipamentos, tá? Agora, esse equipamento, de um tempo, nós já vai passar os 15 minutos, tá? Então, a gente vai encerrar, porque senão o vídeo fica muito longo. Nós não podemos passar vídeo muito longo para vocês. Na quarta-feira, a gente dá continuidade com mais equipamento. Nós vamos falar de um por um, de novo. Que vocês têm que sair daqui sabedores de tudo que tem na unidade de terapia intensiva e como vocês vão estar atuando dentro da unidade, tá? Então, eu vou estar passando para vocês. A atividade é para outra semana, mas eu já vou enviar essa semana para vocês. E vou passar também só um resumo para vocês do que deve ter dentro da unidade de terapia intensiva. E a resenha até na sexta-feira para vocês entregar lá para a Risonete, tá bom? Tenham uma boa noite, tá? Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.